Enche-me até transbordar, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo hoje aqui. Eu tô cheia do Espírito Santo e vocês. Eu já amanheço orando, pedindo sabedoria, pedindo capacitação do alto. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero pedir para vocês. Oi, Cris, Cornelo, seja bem-vinda. Eu quero pedir para vocês, manda essa live para pelo menos 20 colegas, para quantas você conseguir, para quantas você for capaz de mandar, para quantas for a sua rede. Clica aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, manda para coleguinhas, porque eu tenho certeza que o que eu vou trazer aqui hoje vai fazer a diferença na sua vida e vai fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Então pronto, Arlete, olha que eu vou. E outra coisa, se eu falar algo que fizer sentido pra vocês, interajam comigo, tá? Isso me motiva, me deixa aqui antenada, vocês interagindo comigo. Eu sei que às vezes eu não respondo todas as perguntas, porque é praticamente impossível, sobe muito rápido aqui. Mas a gente fica aqui, a minha equipe tá atenta, guarda aqui as questões, a gente sempre faz um conteúdo ou outro, posta no Instagram pra vocês, mesmo sem dar o nome de vocês, tá? Então manda para coleguinhas e se fizer sentido para vocês, clica no coraçãozinho pro Instagram entender assim, ó, tá relevante essa live, vou mandar para mais pessoas, tá? Esses dois combinados, beleza? Tranquilo para vocês? Mandar para as coleguinhas e interagir comigo, clicando no coraçãozinho. E quando eu falar algo que fizer sentido para vocês, vocês vão colocar um foguinho, uma chavezinha aí no teclado, tá? No chat. Seja bem-vinda, Verônica. Seja bem-vinda, Thaisa, Jana, Silvia. Vamos lá, vamos que vamos. Gente, bota aqui pra mim, quem tá aqui pela primeira vez. Tem alguém que tá me ouvindo pela primeira vez aqui? Bota assim, ó, um V. Só pra eu saber que você tá aqui pela primeira vez. E vamos lá pra nossa nona aula live. Gente, quem tá acompanhando essas lives todas? Hoje a gente vai falar sobre... Oi, Elisa, bom dia. Elisângela. O F é um V, será? Um V. Maria está aqui pela primeira vez. A Rose também, eu acho. A V Câmara tá aqui pela primeira vez. Tô vendo só a carinha dela aqui, o nome eu não acertei. A Raquel tá aqui pela primeira vez. Quem mais, gente? Quem mais? Bom dia, Elisângela. Elisa. Quem tá aqui pela primeira vez? Só elas. Vitorita tá aqui pela primeira vez. Gente, sejam muito, muito bem-vindas quem tá aqui pela primeira vez. A Márcia também. A gente tá na nossa nona live do Esquenta para o Destrave. O Destrave Sua Liderança já tá acontecendo. A Lívia tá aqui pela primeira vez também. Enedina também tá pela primeira vez. Bom dia, Ivanilda. Maria Helena, bom dia. A Andréia tá aqui pela primeira vez. Que top, gente, que top. Amo a vida de vocês, gratidão por estarem aqui. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês que estão me vendo pela primeira vez. A Márcia também tá aqui pela primeira vez. A Ivanilda. Gente, olha só, a gente tá... O Destrave Sua Liderança é um evento, um aulão intenso que a gente vai fazer na quarta-feira às 20 horas no YouTube. Só que vocês precisam se inscrever para participar dessa aula. Por quê? Porque ela vai ser dentro do YouTube com link fechado. Não vai ser aqui no Instagram que você entra e pronto, não precisa de inscrição. E outra coisa que está sendo muito legal, a gente está fazendo um mapa mental de cada aula que a gente está fazendo. Hoje mesmo, a minha equipe no máximo amanhã bota esse mapa mental da aula de hoje lá dentro do grupo. Então você se inscreve, entra no grupo, você vai ganhar o mapa mental de todas as aulas e mais o link para participar desse aulão amanhã, quarta-feira, 29, tá? Não é amanhã. Quarta-feira, dia 29 às 20 horas no YouTube. E também, dia 29, eu vou abrir inscrições para o meu treinamento, para o curso, para a formação em gestão e liderança. Bom dia, Marli, Karina. Eu vou abrir inscrições para a formação enfermeira que lidera. Como não são vagas, ó, a gente já tá com quase 5.000 inscritas. Não são 5.000 vagas. Então a gente fez um grupo especial para quem tá interessado, já sabe que quer participar dessa formação. E todas essas informações a gente coloca dentro do grupo, então você precisa estar lá. Ok? Deixa eu me apresentar aqui para vocês que estão aqui pela primeira vez nessa aula. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar quais são os papéis, os verdadeiros papéis que uma líder precisa ter segundo a palavra. Palavra de quem, Dani? Palavra de Deus. Eu utilizo no meu conteúdo essa Bíblia aqui, que é a Bíblia cristã, né? Bíblia
comentada por John Maxwell, é uma bíblia de liderança. Então, John Maxwell, que é um autor, um escritor que fala sobre liderança, John Maxwell, ele referencia, ele traz a liderança para essa Bíblia, fazendo comentários dos livros que estão na Bíblia, tá? Então, hoje, essa live de manhã, ela é sempre uma live espiritual. E eu já vou me apresentar para vocês, mas por que eu trago esse pilar espiritual? Porque tem coisas que só vêm do alto. E para liderar a gente precisa de muita sabedoria. É ou não é, gente? Só quem é enfermeira sabe, tá? Aí, Enedina, show. Oi, Tainá. Que a gente precisa de muita sabedoria. Tem horas que só Jesus, não é assim? Então, sabedoria é algo que eu acredito que só vem do alto. Ele não tá dentro de um livro, dentro de um Brunner, por exemplo. A sabedoria, ela está aqui na palavra. Então, eu abordo meu conteúdo, todo o meu conteúdo, ele é baseado na liderança, porém, com abordagem técnica, emocional e espiritual. Que é um tripé que eu acredito que sustenta um líder. Um líder precisa ser sustentado. E os princípios e valores de um líder, eles estão aqui, ó. Quando você não sabe como agir, aqui, está na Bíblia. Então, por isso que eu trago esse pilar espiritual. O pilar técnico é óbvio que eu ensino todas as minhas alunas como é que elas dão feedback, como é que elas têm que agir. Só que a gente entende, quando a gente estuda sobre comportamento humano, sobre inteligência emocional, a gente entende que isso não basta. Que existem nossos medos, nossas travas, nossas inseguranças, nossas vontades de torcer o pescoço de alguém lá no plantão, né? Existe, vamos mentir? Claro que não. Somos seres humanos, né? Movidos pelas nossas emoções. E a gente precisa ter essa inteligência, que é a inteligência emocional. Então, são 3 inteligências. A inteligência realmente intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então, todo o meu conteúdo, ele é baseado nestas 3 inteligências que eu, Dani, acredito que são necessárias para que você se torne uma verdadeira líder, que saiba tomar decisões, que seja segura, que seja autoconfiante, que saiba ser mais resolutiva e que saiba aí aplicar as estratégias para engajar sua equipe, para motivar sua equipe, para ser uma referência para sua equipe. Uau, é muita coisa, né? E eu acredito num processo para tudo isso. Então, eu sou a Dani Ritter, eu sou a mãe do Davi, da Sofia e do Gabriel. Eu sou casada com o Leandro, eu sou filha amada de Deus e eu estou na área da saúde há mais de 23 anos. Eu fui auxiliar de enfermagem lá em 1900 e bolinha e em 2008 eu me formei enfermeira. Desde que eu me formei enfermeira, lá se vão 15 anos. E eu me formei na Universidade Federal da Bahia, porém eu sou gaúcha e hoje eu moro em Brasília. Gostaram? Entenderam, gente? Meu marido é militar e a gente andou aí por esse Brasil, então eu atuei em vários lugares do Brasil. No Acre, eu atuei como auxiliar de enfermagem e depois eu fui para Salvador, eu me formei em Salvador, eu trabalhei lá, ó, a Vilmar aqui, ó, de Itabuna, pertinho de Itabuna, a Sara é de Itabuna, né? É Sara de Itabuna? Eu sempre confundo se é Itabuna ou se é aqueles outros lugarzinhos ali. E eu me formei lá na Universidade Federal da Bahia, atuei muitos anos. Há 4 anos eu estou em Brasília. Meu último emprego, CLT, antes de fazer o que eu faço hoje, que já vou te contar. Eu atuei num hospital de grande porte aqui em Brasília, um hospital renomado. Eu fui coordenadora de 3 UTIs aqui. Foi um grande aprendizado para mim. E lidar com pessoas sempre foi um desafio muito grande para mim. Eu sou de Brasília, mas moro no Rio há muitos anos. Que legal. Então já conhece Brasília. E eu há 4 anos moro aqui em Brasília. E sempre foi um desafio, gente, lidar com gente. Só que eu queria muito, sabe? E eu comecei... Eu sou de lá. É isso aí. Itabuna. É isso aí, né? É isso aí, Sarinha. Sarinha é minha aluna. Joinville aqui, ó. Gente, todo lugar do Brasil, né? Eu tenho aluna espalhada aí também. Por todo o Brasil. Oi, Michele, bom dia, que bom ter você aqui. Então, gente, tudo isso me permitiu, toda essa trajetória com experiência, e há 10 anos eu estudo comportamento humano. Por quê? Porque eu precisei entender o meu, tá? Não era porque eu queria entender o seu comportamento, não. Mas eu queria entender o meu. Por que que se eu fosse muito chata e muito mandona, que era o meu jeito, a equipe não me respeitava? E eu não era vista como uma líder? E quando eu migrei pra boazinha, por que que
continuava do mesmo jeito, eu não entendia, era algo que me angustiava muito. Então eu fiz um mergulho em mim mesma e desde 2012 eu estudo comportamento humano. Há 3 anos eu fiz uma formação em coach, hoje eu sou master coach, eu sou analista de perfil comportamental. E eu criei um método único, um método que ajuda aí várias enfermeiras a se tornarem líderes, a serem líderes, baseados nesses pilares que eu falei para vocês, técnico, emocional e espiritual. E eu criei um método chamado Enfermeira que Lidera, que é o EQL, né? Tem EQL aqui, bota a hashtag eu sou EQL para eu saber que vocês estão aqui. Quem é de Brasília? A Luana é de Brasília, mas mora em Minas, olha que legal. A Marcinha é de BH, não conheço BH. Vou fazer uma enfermeira que lidera em BH. Gente, ó, a gente tá pensando em fazer uma caravana da enfermeira que lidera em todas as capitais do Brasil. É um sonho. E eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada, tá? É só um sonho por enquanto. Sonho é só sonho até que você trace metas e comece a agir, tá? Então eu utilizo muito coaching para desenvolver minhas alunas. Não só o espiritual, mas também eu utilizo o coaching. Por quê? Porque o coaching te leva de um lugar para o outro muito rápido, eliminando aí crenças que te limitam, eliminando medos, ressignificando crenças, você se conhecendo profundamente. Então, na minha formação, eu sou do ABC Paulista, é isso aí. Bom dia, Celestina. Acertei agora. Eu sou EQL, aqui tem várias EQLs aqui, ó. Karina, Sara, Lídia. Não basta nossos encontros, elas ainda vêm aqui. Não sei como que não enjoo da minha cara, né? Então, gente, a gente precisa dar uma guinada aí. Eu vou em Salvador, Sara, eu vou em Salvador, minha passagem já tá comprada, é janeiro, tá? É janeiro, eu quero te conhecer, pelo amor de Deus. Minha aluna top, ela já tá formada, já é uma EQL, assim, com a liderança dela desenvolvida já. Então, gente, a gente precisa entender que existe um processo que não é do dia para noite, que ninguém sai da faculdade líder. Pelo contrário, a gente sai da faculdade desavisada. A gente sai da faculdade assim, ó, meu Deus, agora líder sou eu. E aí, o que eu faço? Tem gente que ocupa cargo já logo e diz, Dani, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não sei lidar com essas pessoas, eu não sei resolver conflitos. Me ajuda. E eu sei porque eu passei por isso. Principalmente quem sai da faculdade e às vezes já vai direto para a UBS. E na UBS, a enfermeira tem uma função de gerência, né? Na maioria das vezes, de gerenciar os processos e aquela equipe multi. E isso é um grande desafio. Oi, Cris! Maravilhosa! Bom dia, Leonilda. É porque subiu aqui, tá? E hoje eu tô de óculos, hoje eu tô conseguindo ler. E aí é um grande desafio pra gente tudo isso, né? Sair da faculdade precisando liderar e a faculdade não nos ensina a fazer isso. Não ensina de jeito nenhum. Você pode fazer a melhor faculdade do Brasil que não vai aprender a ser uma líder. Entenda o que eu tô frisando, ser uma líder. Eu não tô falando aqui de salário, eu não tô falando aqui de se destacar ainda, eu não tô falando aqui de liderança de equipes, eu tô falando de ser, de quem você é, atitudes de líder. A Cris é EQL, maravilhosa. Então, a faculdade não te prepara para isso. E aí, o que acontece? A gente assume cargos, muitas vezes, né? De gestora, de líder, sem preparo para lidar com as pessoas, sem preparo para lidar com as nossas emoções. Então, isso faz com que haja muita frustração, muito adoecimento emocional na enfermagem hoje. Gente, isso é o que eu acredito, tá? Não sou dona da verdade. O que fizer sentido pra você, você digita uma chavezinha aqui, pega pra você, junta com o que você já sabe e faz o seu mosaico aí, tá? Quando eu estava na faculdade, sempre falava que a faculdade é igual a autoescola, ensina a passar na prova, o restante é você que lute, é você que tem que buscar. Então, assim, isso faz a gente adoecer, a falta de habilidade de lidar com pessoas, de liderar, de se comunicar bem, de se conhecer bem, de ser confiante, segura, acreditar em si mesma, ter fé também em algo maior. Tudo isso nos deixa adoecidos emocionalmente, tá? Então, assim, os verdadeiros papéis que uma líder... Vamos interagir fazendo... Ô, Leandro, bota aí o nome da live pra mim. Vou botar o nome da live pra... Agora tu vai ouvir aí.
Botar o nome da live pra eu deixar aqui fixado, eu não deixei, né? Manda pras coleguinhas e quando sua coleguinha entrar, você coloca assim, ó. Seja bem-vinda, fulana, pra eu saber que você convidou a fulana. Tenho dificuldade em lidar com conflitos. Normal! Hashtag, seja bem-vinda. Sou formada há 8 anos, mas isso me paralisa, trava e adoece. Exatamente. A Sara, eu acho que é esse o nome dela, né? Traduziu tudo que eu tô dizendo aqui. Trava, adoece a gente. Gente, eu me lembro como hoje que eu vinha pra casa. Eu acho que, principalmente quando eu estava na coordenação, acho que não teve um dia que eu não dissesse que eu ia desistir. Porque eram muitos conflitos. Porque eram muitas situações para eu resolver, eram muitos problemas, eu não tinha vida. Mas era porque eu não sabia como fazer. Quando a gente não sabe, tudo se torna mais difícil, meus amores. Eu dei já vários exemplos aqui. Quando você não sabe dirigir, você começa a aprender, você não sabe como que vai fazer tudo aquilo ao mesmo tempo. E ainda prestar atenção no trânsito. Você acha que não é possível. E depois que você aprende, tudo fica mais fluido. Isso não quer dizer que de vez em quando você não vai bater o carro, não vai errar no estacionamento. Tá? Mas tudo que você não sabe é mais difícil. Se a gente não sabe, como que vai ser fácil? O desafio tá aqui, imenso. E o nosso preparo tá aqui, ó. Então, não tem jeito. Você precisa se preparar, tá? É me impor no ambiente de trabalho. É a dificuldade de todo mundo, tá, Lívia? É se impor da maneira certa, com a intensidade certa, com a emoção certa. Posicionamento, a gente fez uma live só sobre isso. Muitas vezes evita me indispor para evitar conflitos, mas não resolve o problema, só aumenta. Exatamente. É tipo a enfermeira boazinha, né? Que evita o conflito. A gente tem que mudar a nossa mentalidade na enfermagem. Toda transformação, ela acontece somente depois que a gente muda a mentalidade. Por isso que mentalidade é algo que eu falo muito aqui, nos meus conteúdos, na formação, nos meus cursos. Mentalidade é o que está no comando. A gente precisa mudar a mentalidade, a forma de pensar, o mindset. Aqui, a Sara tá dando boas-vindas para Tayane Santana. Seja bem-vinda, grande amiga da Sara. A Tayana deve ser maravilhosa, porque a Sara é maravilhosa. Só escolhe amigas maravilhosas. Seja bem-vinda, Tayana. Gente, Denesse entrou aqui. Seja bem-vinda. Gente, olha só. E tudo isso que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês? Após 30 anos, hoje eu acredito que após a pandemia ficou ainda mais difícil dentro dos hospitais. Olha só, se você acredita que tá mais difícil, toda situação que você viver vai ser mais difícil, porque essa é a sua crença, você acredita nisso. Bota amor no que eu vou te dizer. Mas tudo que a gente acredita, ela tem uma grande chance de acontecer na realidade. E, na verdade, a pandemia foi uma crise. A pandemia foi uma crise. Eu tenho certeza que foi muito difícil. Eu cheguei a atuar um pouquinho na pandemia. Muito pouquinho, pensa num pouquinho. Logo depois foi a minha virada de chave na minha vida profissional. Mas deixa eu te falar uma coisa, conflitos são bons. Conflitos fazem a gente crescer. A pandemia teve muitas coisas ruins, muitas mortes, mas nos trouxe com certeza muito aprendizado. Equipes se fortaleceram laços, fortaleceram processos, fortaleceram líderes. Todos os líderes, eles nascem numa crise. Uma crise que você passa na sua vida, quer ver o que eu tô dizendo? Uma crise que você passa na sua vida te torna mais forte. Se você não tivesse passado por aquele problema, por aquela crise, você não seria a pessoa que você é hoje. É só você aprender a mudar a mentalidade, aprender a olhar para as coisas com um olhar mais otimista, entendendo, ok, passei por isso, tereis aflições, né? Deus não promete pra gente que a gente não vai ter, nunca prometeu. Ele só promete que estará com a gente. Então a gente vai ter aflições, muitas na enfermagem. Muitas, mas isso não pode ser um motivo para você achar que tudo é um mar de rosas e que você precisa desistir. Não, você precisa se tornar mais forte. Você precisa crescer na crise. Você precisa se tornar uma pessoa melhor na crise. E é essa mentalidade que eu desejo para você. De você olhar para o problema e dizer, esse problema não me define. Esse problema tá me ensinando algo. Essa pessoa difícil tá me ensinando algo. Eu preciso aprender com isso aqui. E eu vou me tornar uma pessoa melhor depois disso aqui.
Muitos enfermeiros se tornaram enfermeiros muito melhores. A crise, a pandemia nos trouxe oportunidade. Muitos enfermeiros conquistaram o primeiro emprego na pandemia. Então, é isso, é sobre isso. É você olhar, entender que foi algo horrível, que foi algo ruim, mas que desde que o mundo é mundo, existem crises, existem situações, isso é bíblico. Quando você lê a Bíblia, você entende. E ainda teremos muitas. Então, ou você se torna forte, ou você cai na crise. Na verdade, a crise ela só vem para mostrar para você, apresentar para você quem você é, como você está e o que você precisa melhorar. Faz sentido, gente? Alguma coisa que eu falei? Então, depois da pandemia, é mais uma prova de que nós precisamos fortalecer a nossa categoria, a nossa profissão, defender, porque nós precisamos levantar líderes na enfermagem, para que a gente consiga realmente ocupar o nosso espaço e ter a nossa valorização que a gente tanto busca, porque ela tá aqui, ó, dentro da gente. Eu preciso me valorizar. Eu preciso me valorizar, entender o meu valor, o valor que eu tenho. E aí sim, isso vai acontecer fora de mim, tá? Vamos lá, porque senão eu falo só disso e eu não entrego conteúdo. E o nosso conteúdo é totalmente espiritual. Quais são os verdadeiros papéis que uma líder precisa desenvolver, né? Já que eu falei pra vocês tudo isso, a gente sabe que de todos os contextos, né, eu trouxe pra vocês aqui todos os contextos que eu acredito. Fez sentido, gente, o que eu falei? Só pra van? Seja bem-vindo, Fábio, que bom. Só pra van que fez sentido, gente. Tudo que eu falei fez algum sentido pra vocês? Interaja aí comigo, faz um sinal de fumaça, pelo amor de Deus, que eu preciso desse feedback. E existem muitos aprendizados aí pra gente, né? Nós somos uma profissão estritamente de humanas e nós precisamos entender de gente. A gente precisa entender de pessoas porque a gente lida com pessoas, não só da nossa equipe, mas os pacientes são pessoas, nós somos pessoas. Primeira pessoa que a gente precisa liderar, a primeira pessoa que a gente precisa gerenciar, a primeira pessoa que a gente precisa realmente direcionar somos nós. Não tem ninguém mais importante que você agora nesse momento. Não tem nada mais importante acontecendo do que está acontecendo dentro de você agora. Nada é mais importante do que aquilo que está acontecendo dentro de você agora. Porque tudo isso define a forma que você vai ver o que está fora de você. Sara, maravilhosa, botando as chavezinhas aí. Tá caindo chave pra Sara, pra quem mais? Tá? Nada é mais importante. Então a gente precisa entender que o nosso papel como líder, primeiro que vamos lá, né, gente? Nossos papéis, eles são de líder, de gestora, de educadora. A enfermagem, quando você se forma uma enfermeira, você não tem só o papel assistencial. Assistencial é um papel. O de líder é outro papel. O de gestora é outro papel. O de educador é outro papel. A enfermagem é uma profissão incrível. Olha o leque de oportunidades que a gente tem para atuar, gente, de verdade. Olha só, eu posso ensinar, eu posso atuar na assistência, eu posso ocupar um cargo de gestão, eu posso ser RT de um estabelecimento de saúde que todos precisam de uma RT. Eu posso empreender. Eu posso tudo que eu quiser na enfermagem, desde que eu seja uma boa profissional e que eu saiba exatamente para onde eu tô indo, quem vai me ajudar, ok? Então, assim, nós temos vários papéis. Eu já falei vários aqui. Olhando para o pilar técnico. Olhando para o pilar técnico, qual é o seu papel como enfermeira? Assistencial, cuidar ali, pegar uma veia, aliviar a dor do paciente, restabelecer a saúde desse paciente, educar esse paciente. Ó, seu João, quando o senhor chegar em casa, o senhor vai fazer assim, assim, cuidar do seu pé desse jeito. O curativo vai ser assim, educacional, ó, técnico. Esse é um dos nossos papéis. Como líder da nossa equipe, direcionando processos. Como gestora, prevendo material. Estabelecendo se o seu João vai primeiro para o banho ou primeiro para o raio-x, fazendo gestão do tempo, gestoras. Esses são os nossos papéis. E aí a gente ainda tem a equipe para liderar, para ter o papel de líder. E agora eu vou trazer para vocês uma abordagem, quais são os verdadeiros papéis de uma líder na abordagem
espiritual, na abordagem que a Bíblia nos traz. Então, qual é o primeiro papel aqui que John Maxwell nos traz? Ele se baseou em Salmos, tá? E eu vou dizer para vocês aqui, para quem quiser se aprofundar depois, ir lá em Salmos e ler e interpretar e trazer novos aprendizados também pra gente, tá? Então, Deus é um líder absoluto em um mundo relativo. Só essa frase já nos dá um baque, né? Nós somos líderes, mas nós vivemos num mundo relativo. Nós vivemos num mundo relativo. Eu posso programar todo o meu plantão, mas vai chegar lá, vão acontecer coisas que não estão no meu planejamento. E aí entra eu me conhecer. Entender de pessoas. Qual é a primeira pessoa que você conhece? Você. Meu perfil. Eu tenho um perfil planejador e eu chego e fugiu do meu planejamento. E aí o que eu faço? Eu preciso entender. Isso me traz angústia quando eu não tenho esse conhecimento. Quando eu não tenho assim, ó, sabedoria de respirar e dizer, peraí, vamos lá, calma, eu sou planejadora, tá, mas nesse momento agora do que eu preciso? Ok? Vai ficar gravado, Raquel, vai ficar gravado, ok? Vai ficar gravado. Então, os papéis que a gente precisa desempenhar são muitos, exigem muito da gente. Se a gente não tiver preparo, vai ser muito pior. Então, assim, como que um líder pode aprender a desempenhar esses papéis? E eu quero ler uma coisa para vocês aqui, que essa frase eu quero que você anote, ó. Quando os líderes adotam esses princípios que eu vou falar para vocês aqui, o seu desempenho vai além das suas habilidades. Uau! Por que eu coloco o espiritual no meu conteúdo? Porque eu utilizo isso há mais de anos na minha vida e eu pensei, por que não levar para elas? Por que não colocar isso no meu conteúdo? Se está enriquecendo e transformando a minha vida e a minha mentalidade, vai transformar a mentalidade delas também. Olha só por quê. Porque quando você adota um estilo de sabedoria, engloba isso no teu perfil, nas suas atitudes, o seu desempenho vai além das suas habilidades. Porque Deus prepara líderes num pote de barro. Lembra da outra aula? E não no micro-ondas como a gente gostaria que fosse. Deus preparou todos os líderes da Bíblia. Moisés, Deus preparou, ele não estava pronto. Você não está pronta. Deus vai te preparar, ele vai fazer a parte dele desde que você tenha um coração quebrantado. Essa palavra aparece muito na Bíblia. Você precisa, quebrar. Você precisa estar aberta para receber. A gente tem muita enfermeira arrogante. A gente tem muito profissional arrogante que acha que sabe tudo e que não está disposto a aprender. Isso é triste. Então, olha só, quando você adota esse aprendizado de humildade, de verdade, olhando para você, sempre pensando o que eu posso fazer melhor, você vai ter um desempenho além das suas habilidades. Além das suas habilidades. Karen, eu vou te dar uma chave aqui agora. Você não tem que perseguir o seu propósito, sabe por quê? Você só tem que abrir seu coração e é o propósito que te acha. Quando eu aprendi isso, quando eu aprendi que eu entregue para o Senhor e o demais Ele fará. Eu entreguei e aí o propósito ele já está feito, Karen. O propósito da gente é um propósito geral de liderar. Nós temos esse propósito, está lá em Gênesis. Tá? Esse é o nosso propósito geral, de todos nós. E o propósito, nós fazemos parte de um propósito. O propósito não é seu, o propósito é de Deus. Quando eu entendi que o propósito não era meu, que não é sobre mim, sabe? Não é sobre mim. O que eu faço aqui, gente, não é pra mim. É um propósito de Deus, é dele. Tudo por ele e pra ele são todas as coisas. Vem dele, volta pra ele e é pra ele. É pra ele que você é enfermeira. Você não é enfermeira pra você. Pra você simplesmente pagar suas contas. Não. A gente sabe que isso não funciona. Isso nos frustra, nos deixa triste se a gente não trabalha com propósito. Só na enfermagem? Claro que não. Todas as profissões. A gente tem que ter algo muito maior, sabe? Então o propósito, Karen, não é seu. O propósito é dele. Peça pra ele. Deus, me mostra o que o Senhor tem pra mim.
O seu propósito me mostra o caminho, tira as escamas dos meus olhos para que eu veja o que eu preciso fazer para ti. E o propósito não é pra gente, é para ele, porque é a respeito das pessoas, é dos outros, o propósito é pro outro. O propósito que eu tenho aqui é ajudar vocês naquilo que eu passei e que eu me dediquei, estudei, me comprometi, aprendi, e hoje a minha ferida, ela serve de remédio para outras pessoas, e o propósito é sobre isso. Entende que não é para você? Às vezes eu me supero, a live tomou outro rumo, né? Mas eu acho que falar de propósito é uma coisa muito importante, e a Karen foi luz aqui nessa live de nos trazer esse assunto, tá, Karen? Obrigada. E quando a gente entende isso, que não é sobre mim, não é pra mim que eu faço, é pra ajudar alguém. Deus é relacional e Ele quer que a gente entenda isso. É sobre o outro, é sobre o que você tem pra dar pro outro, é sobre ajudar alguém, é sobre você fazer a diferença na vida de alguém, das pessoas. Então o propósito não é pra ser perseguido, você tem que abrir para o propósito te encontrar. O propósito vai te achar. Ele vai te achar. É só você estar pronta. E isso a gente pede para Deus. E a gente segue fazendo a nossa parte. Que é o quê? Buscando, se qualificando, estando perto de pessoas. Deixa Deus te usar, Dani. É isso que eu tenho feito. Tá? É isso que eu tenho feito, Sara. É só isso. É só sobre isso. Agora até para conteúdo, gente, eu penso assim, ó, Deus, me mostra o que eu tenho que levar para minhas alunas, como que eu posso ajudar mais a Sara, como que eu posso ajudar mais a Karen. Não é o que eu quero, não é o conteúdo que eu quero dar, porque eu quero entregar tudo, eu entrego muito, elas sabem disso. Só que às vezes eu penso assim, ó, o que eu preciso entregar? É o básico? Então vamos entregar o básico. É sempre olhando para mim, para ver o que eu posso fazer melhor. E aí, quando eu vejo, tudo tá transformado ao meu redor. Entendeu, Karen? Caiu uma chavezinha. Se eu te ajudei, para mim já valeu a live, tá? Então, é sobre isso. O propósito não é para mim, não é para eu comprar uma casa, ter um carro. Isso é consequência do meu propósito. É consequência na minha vida. Nós nascemos para ter uma vida abundante. Gente, eu aprendi que não é no céu que eu vou ter tudo que eu nasci para ter. Eu vou ter aqui na terra. Assim na terra como no céu. Caraca, a gente reza isso quase todo dia. Seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu. Quando eu digo que eu quero aqui na terra como é lá no céu, eu tô dizendo, eu tô trazendo, Deus nos ensinou essa oração. Vai ser aqui que você vai viver, mas você precisa renovar a sua mente. Romanos 12, 2. A gente só vai experimentar a boa vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente só vai experimentar a boa vontade de Deus se a gente renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Seja renovada pela sua mente, para que experimenteis qual a boa, agradável vontade de Deus. Não se contente com as coisas desse mundo. Romanos 12, 2 traz isso. Então se permita ser usada. Se permita ser usada. Usa-me, Senhor. Usa-me, mas não seja só da boca para fora, sabe, Beth? Deixa ser usada. E existem aprendizados humanos que nos levam para a sabedoria de Deus. E um dos aprendizados que eu tive é: você precisa cuidar da sua mente, assim como você cuida do seu corpo, assim como você cuida de um filho. Você precisa se amar. Você precisa cuidar daquilo que entra na sua mente. E como que eu cuido do que entra na minha mente? Escolhendo, fazendo escolhas. Gente, sério, hoje eu prefiro ler a Bíblia. Eu tô assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler a Bíblia. Aí eu boto lá pra mim ouvir. Porque a fé vem do ouvir. Eu tenho cada dia mais fé, porque primeiro eu peço pro Senhor, eu peço fé,
E segundo, ele diz, tá, filha, você me pediu, eu vou te dar, mas faz a sua parte, por favor, porque eu não posso ir aí abrir o livro por você. Eu não posso buscar aquele curso para você. Eu não posso, eu posso te abrir portas, mas você tem que escolher as pessoas que você vai andar. E eu oro, Deus, escolha as enfermeiras que vão entrar na formação, porque eu quero ajudar essas pessoas, mas elas precisam estar dispostas a fazer a parte delas, porque eu sozinha eu não consigo fazer. Eu tenho o Senhor comigo, mas a pessoa tem que querer. Você entende que é um casamento? Lara, remédio, quanto tempo? Peça, mas faça a sua parte. Peça sabedoria e faça a sua parte. Aquela oração assim, ó, Deus proverá, Deus vai prover, mas você vai precisar fazer a sua parte. Tem hora que Deus olha que eu acho que ele pensa assim, ó, tá, filha, mas eu tô botando coisas na sua vida. Tem um trecho daquele filme, daquele menininho, como é que é o nome, Leandro? Daquele, com o Smith, A Procura da Felicidade. Tem um trecho daquele filme incrível que o menininho, o filho dele, diz assim pra ele, ó. Ele conta, né, a história de um cara que tava naufragando no meio do mar e que apareceu e ele orou pra Deus e disse, Deus, me ajuda a sair daqui. Deus vai me ajudar a sair daqui. E aí apareceu um barquinho e disse, quer ajuda? Ele, não precisa, Deus vai me tirar daqui. Apareceu um navio, ofereceu ajuda. E ele disse, não, deixa que Deus vai me tirar daqui. E depois ele conversou, pô Deus, ele morreu, chegou no céu e disse, pô Deus, eu fiquei esperando o Senhor me ajudar. E Deus disse, ô meu filho, eu mandei 2 barcos para te ajudar. Fui eu que mandei aqueles barcos. Então qual é o aprendizado disso? Deus, ele quer te ajudar. Só que Deus, ele manda pessoas para te ajudar. Ele manda você que tá aí precisando ouvir isso hoje, talvez. A sua oração ontem foi pedindo alguma coisa, você tava aí navegando e ouviu uma palavra que eu disse aqui. E quem sabe isso não foi resposta de Deus para você, não sei. Isso já aconteceu comigo. Então, a gente precisa estar atenta. Deus é Deus. Deus gosta de mandar pessoas para te ajudar. Ele dificilmente, ele faz isso também, ele fala com algumas pessoas, eu creio nisso, eu já ouvi histórias, mas geralmente ele manda outra pessoa. E deixa eu te falar, ele não manda a pessoa que você quer. Não é você que escolhe. Ele manda pessoas improváveis para te dar uma palavra. Ele manda pessoas que você não imagina. Ó, eu preciso, essa frase foi a resposta de Deus. Precisamos ficar atentas aos sinais, exatamente. E a vontade de Deus é boa e agradável. Então, se for algo ruim, pode ser que não seja dele. Ok? Quais são os papéis do líder? Gente, vários. Líder como um rei. Lidere como um rei. Como uma rainha. Às vezes você vai precisar ser o rei. Vamos lá? Entender isso? Numa tribulação, ó a pandemia aí. Quem vai precisar trazer soluções? Calmaria, segurança, direcionamento. Quem vai precisar acalmar a equipe? Corrigir, dar apoio. Quem? Você, a líder. Lidere como uma rainha. Um dos seus papéis é ser rainha. Aí, ó, Esther, uma lady. Você vai precisar acalmar os ânimos. Na pandemia, quem foi você? Mais uma a se apavorar. Claro, não tô criticando, não. Eu tô dizendo pra você que essa sabedoria, ela só vem do alto. E de tudo aquilo que você aprende. Então, você precisa liderar como uma rainha. Porque você vai precisar direcionar. Você vai precisar ser resolutiva naquele momento. Você vai precisar se comunicar assertivamente naquele momento, porque o intelectual, gente, entenda, nós somos razão e emoção. E acima da razão e emoção está o espiritual. Somos corpo, alma e espírito. Ninguém foge disso. Quem acredita, quem não acredita, ninguém foge. Então, tudo aquilo que você sabe, ele está de um lado do seu cérebro, empiricamente falando, tá? Ele é o seu racional. Tudo que você aprende, você vai guardando lá. Só que em momentos de conflito, em momentos de
de aflição, em momentos em que você se sente desafiada, em momentos desafiadores, é o seu emocional que está no comando, sempre. Até para tomar uma decisão de você abrir um livro para ler, é o seu emocional que está no comando. Imagina numa situação de conflito. Então é por isso que você precisa ter as habilidades de liderança, soft skills, trazendo, né, para o nosso cognitivo, bem desenvolvidas, para que nesses momentos você consiga ser uma líder. Tá fazendo sentido, gente? Porque é você que vai ter que liderar como uma rainha. Faz sentido isso? Só que a gente, muitas vezes, não consegue. Qual é o outro papel que a gente desempenha? Liderar como um pastor. A gente tem que pastorar, a gente tem que estar ali, a gente tem que estar junto, fazer junto, orientando, ensinando, aprendendo. Qual é a característica que eu acho mais importante para uma líder? Humildade. Tem várias. A gente sabe, esses conceitos, sabe, de liderança, de que o líder precisa servir, de que o líder precisa ter empatia, são conceitos verdadeiros, você precisa ter. Mas tem uma coisa que ninguém fala, que o líder precisa ser humilde para aprender. Ele não é o que sabe tudo. Ele não é o que sabe tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. E aí, quando eu entendo de perfil comportamental, que eu entendo que a Márcia tem um perfil que pode ser, em algo, ela é melhor do que eu. A Dani e a Simone, elas são melhores do que eu, por exemplo, com pessoas. Elas têm habilidades que eu preciso aprender, mas talvez eu não seja tão boa quanto elas. Isso é o trabalho em equipe. Equipe é para cada um desempenhar um papel. Agora, quer dizer que, eu sou boazinha, e aí no meu plantão eu sou permissiva, eu deixo todo mundo fazer o que quer. E aí a coleguinha, que ela é mais mandona, ela fica de bruxa, porque ela é mais incisiva, né? Eu era bruxa, tá? Eu era essa. E o que acontece? Cada uma tem seus pontos fortes, sim, mas cada uma precisa ter humildade para entender, assim, ó, não, eu tô sendo permissiva demais. Permissiva demais, eu não tô conseguindo, o fato de eu ser permissiva demais, eu não tô conseguindo que as pessoas performem, que as coisas aconteçam. Então eu não posso ser tão permissiva assim. Agora eu preciso ser casca dura? Não. Eu só preciso ter um equilíbrio no meu perfil. Pastor da vida, a Bíblia, exatamente. Então liderar como um pastor, você precisa entender ali em que situação você tem que agir, de que jeito. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Salmo 23. Teu bordão e teu cajado me consolam. O que é bordão e o cajado? Proteção e orientação. Você precisa entender que você precisa ser isso para sua equipe. Eles precisam entender que com você no plantão, no seu plantão, vai ter proteção e orientação. Que não vai ter só proteção e nem só orientação, que você vai ser uma líder que vai proteger e orientar. Fulano, não tá certo. Olha só, vem cá. A gente esquece, gente, que às vezes um feedback salva a vida profissional daquela pessoa. Agora, é claro, eu preciso saber fazer isso de uma forma correta, de forma humanizada e que traga resultado. Saber conduzir o rebanho, exatamente. Então, lidere como uma rainha, como um pastor e um disciplinador, quase que não sai. Liderar como disciplinador, eu vou ler aqui o Salmo 50. Vamos lá? De 16 a 20. O que foi? 16 a 20. Ó. Mas ao ímpio Deus diz: de que te serve repetires os maus... Aqui tem um aprendizado. Os maus preceitos e teres nos lábios a minha aliança. Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão,
Tu te comprases nele e aos adúlteros te associa. Solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. O que ele quer dizer aqui? Você precisa ser um disciplinador. De que adianta se você sabe o que é certo e o que é errado e você tá lá sentadinha olhando a sua equipe fazer coisas erradas e não fala nada? De que adianta? De que adianta você ser mais uma a falar mal dos outros? A denegrir a imagem de outras pessoas? Presta atenção. Se não sai da sua boca palavras... Eu falei outro dia isso para uma seguidora. A minha equipe é ruim, a minha equipe é horrível, porque tipo assim, a equipe dela, eu acredito, pessoas mais velhas na instituição, né? Estão ali, não querem fazer... E o que saía da boca dela era só... Eu não tô duvidando que essa seja a realidade. Mas eu tô dizendo pra você que a palavra tem poder. De vida e de morte. E você é a líder. O que sai da sua boca direciona. O que sai da sua boca traz visão pra sua equipe. Então, liderar como um disciplinador é isso. De que serve repetires os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança se tudo que você vê, você, de certa forma, está sendo conivente? Fichas caíram aí? Fichas caíram aí, gente? A gente tem que semear, a gente tem que ser... Tem vários outros papéis aqui. A gente tem que ser um líder produtor, trabalhador, que semeia, planta e colhe com a equipe. O que você tem plantado com a sua equipe? Nós temos vários papéis. Acolher, ouvir, ajudar, treinar, orientar. Mas também temos o papel de corrigir, de dar direção. E para isso a gente precisa acessar as pessoas. A gente precisa diminuir o nosso orgulho, achar que as pessoas já sabem tudo, que elas vão sair fazendo e a gente ainda critica dizendo que elas são ruins. Será que às vezes elas não precisam de direção? Será que a gente não precisa ser mais empática? A gente que levanta tanta bandeira para falar de empatia. Meus amores, se inscrevam no Destrave a sua liderança, se você não está inscrita. Dia 29, quarta-feira, às 20 horas, vai ser o nosso próximo encontro. Essas lives aqui, elas só serviram para preparar você para o que eu vou trazer. Na verdade, você já está no Destrave. Conta aqui para mim. Quem aí destravou alguma coisa, pelo amor de Deus? Você destravou alguma coisa nessa live hoje? Aê, Sara, tá inscrita, colada, é isso aí. Alguém destravou alguma coisa aqui hoje, gente? Coloca aqui pra mim. Vamos lá. O conteúdo fez sentido pra você? Virou qual chave pra você? Nossa, Dani, destravei tal coisa. Eu pensava assim e aprendi isso. A Sara, a Vilma, a Beth, a Rose. Deixa eu falar uma coisa. Existe o destravar e existe o desenvolver. Não se contentem com isso. Porque existe muito mais. Deus me escolheu para ser enfermeira, é isso aí. Existe muito mais para você. Para você se tornar realmente uma líder segura, decidida e resolutiva. Capaz de liderar suas emoções, liderar sua equipe, conduzir os processos. Existe um passo a passo. Que é o passo a passo que eu vou te entregar dentro da formação enfermeira que lidera. Dentro da formação eu vou te dizer o como vamos desenvolver as suas habilidades. Como você vai se tornar. Recebi um feedback negativo antes de ser orientada sobre um procedimento. Isso me desmotivou bastante. Elisângela, a gente tem muitos líderes despreparados, tá? Inclusive, um dos erros que a gente comete quando a gente está despreparada é fazer isso. É dizer para a pessoa que ela está errada antes de ter cumprido o nosso papel. É por isso que eu falo, não repita esse erro com quem você lidera. Provavelmente você repete esse erro com a sua equipe. Olhe para você.
A pessoa que fez isso com você tá errada? Tá, mas você não muda ela. Olhe pra você e pensa o que que você pode mudar pra você ser uma líder melhor pra sua equipe e não cometer esse erro. Só a consciência não vai te ajudar a não cometer esse erro. Consciência é um dos passos muito importantes. Mas tem a consciência, você tem que tomar decisões, você tem que entrar em ação, você tem que ter direcionamento, você tem que ter estratégias e elas existem, tá? Então, quando você está dentro de uma mentoria, de mentores, quando você está dentro da formação, por exemplo, com pessoas que querem o mesmo que você, sendo orientada, você vai andar, o que você demoraria 5 anos, você vai andar em 6 meses, porque você vai aprender como fazer mais rápido, tá? Quem quer vir para formação, quem já tá decidido a entrar para formação, gente, a gente fez um grupo, tá? Das interessadas, a gente vai botar o link lá no grupo agora. E se você tiver interesse, você entra nesse grupo das interessadas. Por quê? Vai receber a promoção primeiro. As vagas são limitadas. E essas pessoas que estiverem no grupo vão receber primeiro. Depois que, se as vagas não forem preenchidas, a gente bota no grupo geral, tá? Exatamente, é totalmente diferente. Você é diferente. E será que você está fazendo diferente? Eu tenho visto o trabalho em equipe da minha equipe funcionar e está dando certo. Legal, ótimo. Defendi uma pessoa da minha equipe, depois vi o mesmo falando de mim pelas costas. Fiquei decepcionada. Sabedoria te falta. Te falta sabedoria. E a gente precisa entender isso. A sua essência é essa. E pessoas vão... A gente não pode botar nossas expectativas todas em pessoas. Porque pessoas são humanas, elas vão nos decepcionar em algum momento. Tá? Quero, não sei se vai dar pra mim. Vamos ver se vai dar pra você. Se for seu momento, tá? Gente, quem quiser entrar então no grupo das interessadas para estar comigo nessa turma especial de formação, a primeira turma de 2023, tá? Entra lá no grupo das interessadas e o link vai estar no grupo do Destrave. Beijo no coração de vocês, até quarta às 20 horas, a gente vai estar junto no YouTube. O link vai ser colocado dentro do grupo do Destrave. Quem não tiver link não vai poder entrar na aula, hein? Então, entre no grupo. Ok? Com certeza, Vi, não é por isso que você é criticada, tá? Ou você tá ouvindo muitas críticas dos outros, e isso não é legal. Você precisa centrar em você, gente. É centrar em você. É se centrar em você. Tá olhando muito pro programa do vizinho. Te criticam, tá? Quem te critica? A pessoa que te critica é uma pessoa que você admira? É uma pessoa que tem um resultado muito melhor que o seu? Presta atenção. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até quarta.